Eu vou te dar exemplo, assim, de uma forma bem genérica e rápida, né, de uma Uhum. moça que eu atendi. Ela chegou para mim dizendo assim, que ela estava vivendo uma situação com a família, né. Sim. Na verdade, ela não me falou que ela estava com problemas com a família. Durante a cura energética, durante toda a energização, isso tudo veio à tona. Por quê? Eu faço eu não, né, sou um instrumento que vai trabalhando ali de acordo com a intenção do nosso coração, com a intenção de toda aquela egrégora espiritual, de todo aquele campo energético que eu pedi licença para entrar, porque quando eu faço a cura energética, eu peço licença, eu peço permissão a você, a tua alma, para que naquele momento, os nossos campos energéticos possam o quê? Se fundir. Porque é algo muito pessoal também, né, é uma propriedade da pessoa, querendo ou não, né. Então, a Exatamente, gente às vezes, a gente se sente também intimidado de entrar, às vezes, na própria casa da pessoa, né. E eu exa acho que o corpo funciona da mesma forma, né. exato, você disse tudo. A casa da pessoa. Eu tenho que pedir licença para a alma daquela pessoa, eu tenho que pedir licença para a egrégora espiritual que acompanha, o anjo da guarda dela, para o Sim. divino, para a presença eu sou, que é o divino que habita nela, para Uhum. que naquele momento possa haver o quê? Uma junção, uma conexão, Aquele processo tanto de sincronia de também? sim, exatamente, Sincronização com o exatamente, indivíduo ali, no isso. caso. E aí a pessoa ela vem de um dia a dia extremamente estressante, problemas de relacionamento, problemas financeiros, sabe aquele viver no automático, Sim. sabe aquele automático? Eu Aquilo deito, rotineiro, corriqueiro, que fica preso num como se fosse igual um ratinho numa roda. é um miasma Sim. ali, sabe, você aquela coisa ali é uma roda de Sansara, eu levanto, eu vou trabalhar, Uhum. situações que se repetem, situações que eu não que eu acho que tem uma solução, mas não tem, aí eu começo a culpar o fulano, o cicrano, o beltrano, todo mundo é culpado. Mas, E guarda um pouco disso também em si próprio, né, e acaba se prejudicando nossa, também. tudo fi João, tudo que está dentro, está fora. Uhum. O João é reflexo do que está dentro. Se a gente não tá bem consigo próprio, às vezes a gente transparece também essa sensação, né. Não, Esse a sentimento, essa vida, a frustração. vida A vida, o externo, quando eu digo externo, eu digo o Uhum. lado financeiro, eu digo o lado social, o lado de relacionamento, tudo é um contexto que está dentro, está fora. E se manifesta nesses processos, às vezes de brigas, questões financeiras, enfim, né? Aí essa moça, ela veio, ela chegou assim muito assustada, né? Então nesse processo, a pessoa eu boto ela para se deitar, para ela se conectar com ela mesma, para ela tirar aquele momento para soltar os ombros, Uhum. soltar o corpo todo ali, sabe? Se entregar naquele Um processo momento. mais ou menos de relaxamento. Total, total. Eu Porque só procuro. funciona mesmo se a pessoa estiver nesse estado também, né, ou não necessariamente. Não, eu digo assim: o ser humano, hoje, de um modo geral, Certo. nesse processo automático, é mais fácil para ele tomar um Rivotril, Sim. Se automedicar. se automedicar, achar que ele está doente. "Ai, eu estou doente". A raiva, ela prejudica o fígado. O Uhum. medo traz problema nos rins. Isso tudo já é científico, já foi comprovado. Eu já tive muita crise de ansiedade a ponto de cair cabelo, por exemplo. Porque às vezes a gente começa a guardar muitas coisas, ou às vezes fica muito apavorado com determinada situação, e o nosso próprio corpo mostra pra gente isso, né. Exato. Questão O de corpo fala, sim, ele fala. Ele exatamente. dá sinais. E aí, né, depois de todo esse processo, aí eu faço eu não tenho pressa, tem todo um processo de meditação e tudo mais, de ativação dos chakras. Sim. E como eu te falei, eu agrego as terapias. Eu trago para aquele momento, eu trago os mestres dos registros arcásticos, eu ativo alguns pontos através do Axis, né, Uhum. tudo para que contribua para que a alma daquela pessoa, daquela a pessoa que está ali deitada, ela consiga ter um momento de expansão.
João, pensa, nossa alma, ela nasceu livre e Hum, ela se vê presa num corpo. Um corpo que, durante esse processo de nascimento, além de trazer toda uma bagagem de outras vidas, bererê, pororá, né, de ancestralidade, porque tem uhum, tudo isso também, sim. tá? Aí vem mais o contexto atual da vida dela presente. Imagina essa alma, ela tá o quê? Aí ela vai, durante esse processo do momento presente, vai cultivando medos, crenças, gatilhos, né, e vai juntando, juntando, ela vai ficando o quê? Reprimida, encolhida, Encolhida. cheia de coisas, problemas, muitas das coisas que ela acaba vivenciando, ou de vidas passadas, ou de agora também, vira uma mescla de tudo, né? A pessoa ela Exa acaba chegando ex num estado assim, Aí, complicado. quando a pessoa se vê ali, que ela nunca fez aquilo, não consegue fazer aquilo sozinha, Uhum. que ela consegue relaxar, meditar, é como se a alma dela se projetasse para fora daquele corpo. Realmente uma projeção astral mesmo. Ela consegue respirar. Ela consegue conversar com esse corpo astral. Esse corpo é onde a pessoa tem insights, né? Aí essa moça, ela entrou numa crise de choro automática, chorando, chorando, chorando. E, como eu já afirmei, eu sou apenas um instrumento. Então, como eu estou dentro daquele campo energético, daquele campo morfológico da pessoa, porque ela se conectou, todo esse campo houve uma conexão, eu Uhum. acabo também tendo insights, né? E aí eu disse a ela: olha, convide seu pai, dê um abraço no seu pai, convide sua mãe para estar perto de você nesse momento, né? Olhe nos olhos da sua mãe, do seu pai. E essa moça chorava, 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 chorava. Eu falei, mas meu pai do céu, eu falei, né? E foi, até que chegou num dado momento, ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Resumindo, quando ela voltou, terminou depois de quase 1 hora e meia, e aí eu vou trabalhando energeticamente, Uhum. né, limpando essa aura dela através das mãos, tá? Sim, Ativando os chakras através das mãos, sendo um instrumento do divino, né? sim. E das hierarquias de luz, mestres ascensos, São Miguel Arcanjo, Mestre Jesus, e também a hierarquia espiritual, que de certa forma eu carrego até da minha ancestralidade e mais. Então, você vai o quê? Você vai alimentando os teus chakras com luz. Você vai ativando esses chakras, você vai ativando os nadis centrais, os meridianos, os canais de energia, os pontos de energia de Uhum. todo o corpo. De forma que vai se ressignificando também, né. Tudo aquilo que Exatamente. você tem de mal, de Tudo preocupação, exato. sensação, tudo que você carrega também, João, né. é uma coisa tão incrível que quando a moça ou terminamos ela, eu fui entender que ela acusava o pai, acusava a mãe. Sabe, uma vítima, assim, a moça estava. Todo mundo era culpado, Uhum. sabe? Ela estava vivendo assim, não porque eu estou vivendo um momento que fizeram mal para mim, que não sei o quê, que não sei o quê. Não que eu duvide que alguém possa buscar maldade, magia, por exemplo, para uma pessoa. Sim. Só que não duvido e não descarto isso. Uhum. Porém, se a pessoa está numa vibração muito baixa, ela vai ter sim ataques energéticos. Como ela pode ter um ataque energético de um invejoso? E você acredita nessa crença de uma pessoa poder fazer mal pra outra? Eu acredito, mas só vai. Eu acredito também que só esse ataque energético ele só vai alcançar a pessoa se ela estiver naquela vibração. Se a pessoa também se permitia chegar naquele ponto, ou não Não, necessariamente? não, não é nem se permitir, João. Seria uma permissão, porque ela está numa vibração que ela acredita naquilo, ela está numa crença de vitimismo, ela está numa crença de reclamação, que Sim. tudo na vida dela é culpa dos outros. Ela não consegue olhar para dentro de si.
E a gente só consegue ter uma expansão de consciência, entender que tudo é da nossa responsabilidade, não é da responsabilidade dos outros. Às, às vezes a gente não observa, né, uma determinada situação que pode ser a gente o motivador, né, o causador de Nós determinadas situações. somos Nós somos. os geradores de todas as situações que nos acontecem. Nós somos os geradores de tudo que nos acontece. Lembra da frase? Tu és responsável por tudo que cativas. Nós temos a nossa parcela muito grande em que nos acontece, através da nossa vibração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de como nós conduzimos o nosso dia, os nossos relacionamentos. Tudo é um conjunto, né? Eu só sei que quando nós terminamos tudo, né, que ela foi me contar o que ela estava vivendo, e aí, naquela nossa conversa terapêutica, ela entendeu que ela, com o gênio dela, com as falas dela, com a maneira como ela conduziu tudo, ela era a única responsável por tudo que estava acontecendo. Conseguiu entender? Sim. Durante aquela energização, durante aquela ativação, a alma dela se acalmou e trouxe para ela uma frequência em que ela conseguiu entender o que ela estava vivendo. Foi um processo mais ou menos de autodescoberta dela mesma também, né. Ela chegou com uma mentalidade, com um receio de achar que todo mundo estava contra ela, que todo mundo era a causa da motivação, da Com parte negativa da ódio, vida. com ódio, mágoa profunda do pai, mágoa profunda da mãe, do irmão, da cunhada, Uhum. sabe assim? Quando nós terminamos, ela entendeu, ela falou: "Nossa, gente, eu entendi tudo errado. Agora eu estou conseguindo entender". Chega a ser quase um processo de autodescoberta de si Descoberta, própria. como é que se diz? De expansão. A consciência dela se Sim. expandiu de uma tal maneira que ela conseguiu ter um entendimento muito maior daquela situação, porque nós vivemos presos ao nosso. O que é o nosso ego? É vitimismo, é apontar o dedo para o outro, é julgamento, é sentimento de punição, de culpa. João, o ser humano ele tem uma necessidade de se punir, de sofrer, de carregar um peso, Uhum. sabe? Não, não é isso. Eu sei, eu acredito que nós temos memórias inconscientes, que nós temos que tratar de dor, de frustrações, que até nós trazemos de gatilhos de outras vidas. Mas nós temos que acreditar que nós somos seres divinos. Se nós somos filhos de Deus, se Deus é o criador de toda essa beleza, a terra foi criada para ser o céu. Uhum. Mas infelizmente aí o egoísmo, o materialismo é que criou todo isso que a gente está vivendo hoje, né? Mas a terra foi criada para ser o céu. Então, se nós somos filhos de Deus, você concorda que a nossa casa aqui, corpo, nossa alma, ela é vida, ela é alegria, ela tem que ser leveza, ela tem que ser esperança, mas é uma tendência do ser humano a viver sempre arrastando correntes, a se colocar no lugar do eu. Eu sou coitada, eu sou vítima. Uhum. Resumindo, depois ela me mandou, naquele mesmo dia, foi uma coisa incrível, para você ver como que essa egrégora espiritual, ela trabalha de uma forma tão bonita, que à noite eu estava deitada, o celular tocou, ela me mandou um áudio dizendo que o pai tinha ligado para ela, convidando-a para que eles fossem todos juntos, né, numa missa, olha Uhum. bem, Missa. numa missa, e que depois eles iriam sair para jantar. Aí Nossa. ela me mandou assim: "Val, eh,
ali nós estávamos sentados no restaurante Hum. e eu olhava para o meu pai, olhava para minha mãe. Val, que vergonha. Eu vi meu pai totalmente diferente. Eu vi minha mãe totalmente diferente. Às, Eu consegui olhar para eles com amor. às vezes ela estava tão presa numa ideia de que eles eram culpados que ela enxergava eles também como culpados. Às vezes a gente coloca um alvo numa pessoa, né, como um inimigo, e aí a gente não consegue ver por outros olhos, né? Exatamente, Foi o que aconteceu com ela, exatamente, provavelmente. exatamente. Resumindo, ela já me contactou, né, que ela está conseguindo, está tentando, né, pelo menos, né, Uhum. que essa outra visão que veio até ela trouxe para ela paz, tirou ela daquela angústia, daquela agonia. Ela me disse assim: por que é que eu, durante o momento em que você estava fazendo, né, a cura energética, eu sentia uma ansiedade, um sufoco, era uma ansiedade que parece que eu ia explodir. Aí eu disse a ela que você está presa, está presa Uhum. num passado que foi criado, né? Sim. O seu presente, você não está conectada no seu presente, porque o nosso presente é o nosso futuro. O nosso presente é o nosso futuro. Bom, se eu estou presa no passado, em situações que eu vivi no passado, no que eu acho que fizeram para mim, que me machucaram, que tá, e se te machucaram, você permitiu que te machucasse. Você tem uma energia de não merecimento. É muita coisa englobada, é muito complexo.